hoje, a gente para de trabalhar com Visual G, para de trabalhar com a sintaxe do Visual G, porém a gente vai utilizar todas as competências e habilidades adquiridas nesse primeiro estágio para que a gente possa utilizá-las em uma linguagem de programação de fato. Como a gente viu no início do curso, a linguagem de programação alvo da disciplina vai ser a linguagem de programação Python. A gente viu também que no Visual G eu utilizo a ferramenta de desenvolvimento para que eu possa codificar, saber o que eu errei, o que eu acertei e poder executar o interpretador Visual G para executar os meus códigos. Então, que programa eu tenho que baixar? Que interpretador eu tenho que instalar? Qual seria a forma geral básica do script em Python? É o objetivo da aula de hoje. Como eu posso programar nessa nova linguagem de programação? Para utilizar Portugal, a gente utilizava o Visual G, não é verdade? Para programar em Python, eu preciso de dois programinhas que, no pacote que eu vou indicar para vocês, já vão vir os dois. Vocês vão precisar da ferramenta de desenvolvimento, que reconhece a linguagem Python, que corrige e indica erros, e que permite que você possa ter acesso ao interpretador Python, que é o segundo programinha que vocês vão precisar instalar. Esse programinha interpretador é o que permite ao seu computador reconhecer a linguagem de programação, isto é, a sintaxe da linguagem Python, e permita transformar o seu programinha, ou a sua linguagem de programação, a sua codificação, em um programinha passível de ser executado. Isso é para toda a linguagem de programação. Cada linguagem de programação tem um interpretador ou um compilador. Se você quiser programar em Java, você precisa instalar o compilador Java. Se você quiser programar em Python, você precisa instalar o interpretador Python. Se você quiser programar em PHP, tem que instalar o interpretador PHP. Como é que vocês vão instalar? Vocês podem até, já baixando no PHP, porque muitos de vocês têm problema com a internet em casa, já aproveitar a aula de hoje para poder baixar. O site é python.org. Nesse site tem um botão gigantesco. Download! Clica em download. Ele vai dar duas opções. Tá gravando, né, Bruno? Tá gravando. Pode sair para o Vou deixar. Eu não consegui baixar não, Jorginho. Vou deixar. Certo? E tem um link, cara. Eu botei no slide. Certo? Clica lá. Sendo que ele vai dar a opção de baixar duas versões. As versões 2 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa. Dependendo da versão do Python, existem diferenças de sintaxe. A versão que a gente vai adotar na disciplina é a versão 3. Beleza? Baixem a versão 3 e instalem. Automaticamente vai ser instalado o IDE, que é a ferramenta de desenvolvimento, e o interpretador. O nome do programinha de desenvolvimento se chama IDLE. É esse programinha que a gente vai utilizar para poder implementar os códigos e testar a execução, como a gente fazia no Visual G. Beleza? Ele é bem pequenininho. Dá para baixar, enquanto eu estou dando aula, você já pode baixar para instalar em casa. Bem pequenininho. Beleza? Ele vai abrir um programa muito parecido com um bloco de notas. E o programa inicial é muito parecido com o prompt de comando DOS do Windows. Beleza? Ele vai ter essa carinha aqui. Essa tela aqui é onde você vai executar os seus aplicativos. Essa primeira tela é como se fosse aquela telinha preta que era exibida no Visual G quando vocês testavam os seus programinhas. Ele mantém um histórico aqui de todos os programas que você implementar. Então você pode acompanhar programas passados também. Beleza? Para poder criar um novo código, lá em cima, vocês vão ver a opção File, New File. Vocês vão ver uma tela muito parecida com o bloco de notas. E é aqui que você vai programar. De fato. A gente vai ver na prática como utilizar as duas telas. Continuando, uma breve introdução para a gente utilizar o Python. Okay? Então, por exemplo, no Visual G, a maneira que a gente tinha de gerar saída era a partir de que comando?
ou escreva L. A gente digitava escreva, parênteses, aspas, e entre as aspas a mensagem a ser exibida. Para eu implementar o mesmo comando em Python, eu não vou usar escreva, eu vou usar o comando equivalente em inglês. Então, no lugar de implementar o escreva, eu vou implementar o comando print. Só tem esse. Por enquanto. Vamos por partes, com calma, ok? Print. Python é sensível ao contexto. Significa que, se o comando for especificado todo minúsculo, você tem que digitar ele do jeito que foi especificado. O comando print todo maiúsculo não vai funcionar. Então é importante que o cara fixe a sintaxe e como ela foi implementada no sentido de grafia. Você tem que respeitar a grafia do comando. Beleza? Estou notando que os comandos são bem parecidos. Eu só praticamente traduzi. Vamos testar esse código? Então vamos lá. Eu abri o IDLE. No IDLE eu criei um novo arquivo. Está aqui. Deixa eu abrir a lupa. Primeira facilidade do Python. No Visual G, eu tinha todo o protocolo, algoritmo, nome do algoritmo. Eu tinha região para variável, eu tinha região para código. Quando eu implementava variável, eu não podia implementar código. Quando não tinha código, eu não podia implementar variável. No Python, isso é o caos. Eu posso declarar variável aonde eu quiser. Eu posso implementar comando aonde eu quiser. Na maioria das linguagens interpretáveis, essa regra também vale. Então não existe um protocolo bem amarrado como era no Visual G. Por quê? Se lembra no início da aula, o objetivo do criador da linguagem é tornar a linguagem mais light possível em relação à sintaxe. Então, por exemplo, se eu quiser implementar um escreva, eu preciso botar início e fim algoritmo. Eu boto o danado do escreva aqui no meu código. Meu objetivo não é escrever uma mensagem na tela? Beleza. Print. Escreva tinha abre e fecha parênteses. Aqui também tem abre e fecha parênteses. No Python, tanto faz você usar aspa dupla como aspa simples para delimitar string. Vou voltar para o padrão para não criar confusão. O uso das aspas simples. Porque funciona na versão Python 3 ou funciona também no Python 2. Beleza? E aqui eu vou implementar aqui uma mensagem qualquer, do tipo esporte campeão de 87. Certo? É isso também. Campeão. É porque vocês vão decorar por osmose que o esporte é campeão de 87. Isso seria na barra. Então vamos lá. Eu acho que eu só lembro de 87. Como é que eu posso testar esse código? Nenhum código é possível ser testado sem antes ser salvo. Todo programinha em Python que a gente chama de módulo ou script deve ser salvo com a extensão .py. Mas quando você está usando o IDLE, você não precisa botar a extensão do arquivo, porque ele automaticamente salva com a extensão .py. Então vou salvar aqui ele. Já estão vendo aqui em cima da barra de título, teste.py. Como é que eu testo teste.py? Vocês estão vendo aqui no menu Run, executar, né? Clico aqui em Run. Em Run vai ter a opção Run módulo. Ou eu posso simplesmente apertar F5 para poder executar o mesmo comando. Quando eu clicar aqui, o IDLE automaticamente vai transitar da tela de edição para a tela de console. E ele vai executar a minha implementação. Como eu posso declarar variável utilizando o Python? Muito fácil. É até mais fácil que o Visual G. No Visual G, eu tenho que declarar vizinho, a palavra reservada a var, e ainda tenho que definir o tipo da variável. Em Python, eu não preciso definir tipo. Por quê? Porque o Python adivinha o tipo da variável baseado no conteúdo que você atribuir à variável. O nome da variável, quem define é o programador. E as regras de nome são as mesmas do Visual G. Não pode ter espaço,
não pode ter caractere especial. É o padrão para qualquer linguagem de programação. Vamos supor que eu precise declarar uma variável que receba o nome do usuário. Beleza. Vamos supor que eu preciso declarar a variável time. Time. Digita o nome da variável. No Visual G, qual era o operador de atribuição? Não, eu estou falando o operador de atribuição. Como é que eu jogo informação para uma variável? Receba. O receba do Python é igual. Você pode implementar uma expressão matemática do jeito que é, com igual, por exemplo. É mais fácil. Então, esqueçam o setinho. Para jogar um conteúdo na variável é igual. Para dizer que essa variável é literal, basta jogar o quê? Um conteúdo literal dentro dela. Isso o Python vai fazer com que ele cheque a variável. Ah, se ele está recebendo primeiramente o texto, é porque essa variável é literal. Então, por exemplo, por enquanto o time não tem nada, mas ele é texto. Todo o texto é representado por aspas. Então aqui eu estou dizendo que time é literal. Por enquanto eu não joguei nada dentro, mas eu estou dizendo que é literal. Vamos supor que eu quero dizer automaticamente que time inicialmente é esporte. Beleza. Time é esporte. Automaticamente eu declarei a variável, disse que ela é literal, e no momento que eu declarei, eu já joguei informação dentro dela. Tudo nome ali. No Visual G eu tinha que declarar a variável, dizer que é literal, início, só então jogar um conteúdo lá dentro. É legal? Número. Oi? Não. Aqui eu não estou escrevendo na tela, eu estou atribuindo o valor. Para atribuir não precisa de parênteses, não. Para dizer que uma variável é inteira, por exemplo, vou declarar a variável idade. Para dizer que ela é inteira, idade recebe? Não é o valor inteiro? E real. No lugar de vírgula, eu tenho que usar aqui, por exemplo, peso igual a 3,5. Também, já consideraria como sendo real também. Beleza? Entenderam como se declara a variável? Na verdade, para declarar a variável em Python, tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que declarar e atribuir. Porém, essa atribuição já define o quê? O tipo da variável. Automaticamente. Beleza? Alguma dúvida aí? Eu não acabei de declarar uma variável aqui chamada time. A gente aprendeu agora a fazer duas coisas. Declarar a variável e usar aqui o comando. Print, que é o escreval do Python. Eu posso, a partir do print, tanto escrever uma mensagem, como escrever o conteúdo de uma variável. Então aprendeu a fazer isso no Visual G. Por exemplo, para ver se vocês estão treinados para a prova. Se eu quiser imprimir esporte na tela, se eu fizesse isso, estaria certo? Por que não estaria certo? Ele imprimiu o que na tela? Time. Mas eu quero imprimir o conteúdo da variável. Está faltando o que aqui no meu código? Tirar as aspas. É a mesma regra do Visual G. Se eu quiser exibir um texto, aspas. Se eu quiser exibir o conteúdo de uma variável, essa variável não pode possuir aspas. Para testar, F5. Como eu não salvei, ele vai questionar. Esse script precisa ser salvo. Salvo. Ele vai voltar aqui, ó, e vai exibir. E ainda vai ter um histórico do que foi executado anteriormente. Beleza? Ah, professor, eu queria exibir, meu time é esporte. Eu quero exibir uma frase, e ao lado dessa frase eu quero exibir o conteúdo da variável. Que nem eu fazia, pessoal, é a mesma coisa. Aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó. Mesma coisa. Print.
meu time é espaço. O que é que a gente fazia no Visual G? F5. Você já sabe programar em Python e não sabia, né? O trabalho é só saber usar a sintaxe da linguagem. Mas muita coisa vai ser repetida. E pouquíssimos detalhes mudam. Por exemplo, o recebe. O recebe agora é igual. Mas tem a mesma lógica, que é o quê? Que é pegar o dado e jogar numa posição de memória. Mesma coisa. Dúvidas por enquanto? A gente aprendeu a executar o escreva e o leia também. Ah, professor, mas não tem graça. E se o usuário precisar digitar informações, por enquanto que você me ensinou, não serve de nada, ok? Como é que eu recebia dados do usuário? A partir de que comando? Leia. E entre parênteses eu digitava a variável a ser preenchida com a digitação do usuário. No Python, muda um pouquinho a lógica, já que a forma de definir variáveis foi completamente alterada. Qual é a lógica do Python, pessoal? Eu não declaro a variável, eu não digo que essa variável vai receber alguma coisa. No momento da declaração, no Python, eu já posso dizer que essa variável vai ser o quê? Preenchida pelo usuário. O leia do Python é o comando input. Significa o quê? Entrada. É uma maneira que eu tenho de receber entradas do usuário. O legal do input é que ele é um escreva e um leia ao mesmo tempo. Por quê? Como é que eu podia receber a informação do usuário e fazer? Escreva, digite um número, leia número. Olha o que o input faz. O input funciona como leia e entre os parênteses e aspas eu vou digitar o quê? A mensagem que vai ser exibida para o usuário no momento que eu pedir o dado. Então ele vai exibir essa mensagem e já vai deixar o cursor piscando do leia, esperando que o cara digite essa mensagem. Automaticamente, tudo que ele digitar como entrada vai ser armazenado aonde? Em nome. Então, nome vai receber a entrada digitada pelo usuário, precedida da seguinte mensagem. Digite seu nome. Não precisa nem usar o print, no caso, né? Hã? Não precisa nem usar o print, no caso. Não precisa. É por isso que eu disse, isso aqui é um escreva e um leia ao mesmo tempo. Um comando, você resolve duas ações que você está fazendo no Visual G. Exemplo, vou fazer melhor. Eu vou permitir que vocês digitem o time que vocês quiserem. Certo? Então vamos lá. Vou chegar aqui. Ó. Time não vai ser atribuído pelo meu programa. Quem vai definir o time é o usuário. Sempre quando o usuário ter que interagir com o meu código, eu vou usar aqui comando input. Mas se eu só colocar um input, vai dar certo. Mas o que é que vai ficar estranho? Vamos executar? F5. Ok. Tá piscando. Funcionou. Mas será que porra eu vou digitar aqui? É interessante eu dar um feedback para o usuário para ele saber o que é que vai ser digitado. É aí que entra a mensagem do input. Então vou chegar aqui, ó. Input, aspas, e vou digitar a mensagem. Digite seu time de coração. Beleza? Vou executar. Ó, 2 linhas de código só, certo? Cheguei aqui, ó. Digite seu time do coração aí, ó. Olha o som pichando. Vamos com calma. Agora tem um detalhe do input. O input só permite que você receba texto. Que em Python a gente representa como tipo string. Quando eu falo em string, é um dado textual, é um dado literal. E agora? Professor, com o Visual G você pedia para eu calcular a soma de 2 números. Não vou conseguir fazer isso em Python. Porque em Python, o input só me dá texto. Em Python, existe um recurso que a gente chama de casting, ou conversão. O input realmente só me dá texto. Mas o Python me permite pegar o texto e converter para inteiro.
não me permite pegar um texto e converter para real. Resumindo, ele me permite converter um texto para um número. E aí eu poder, de fato, calcular operações matemáticas. Como é que eu posso fazer isso? Vamos voltar lá para o IDLE. Vamos supor que eu estou criando uma calculadora que soma dois números. Quantas variáveis eu vou precisar para esse problema? Duas, né? Mas não quero exibir o resultado dele na tela, não. Eu quero somar os dois números e armazenar em outra variável. Certo? Então aqui eu vou criar a variável no 1 e no 2. No 1 vai ser digitado pelo usuário. Então aqui, ó, input, mensagem, número 1. No 2 também vai ser digitado pelo usuário. Outro, input, parênteses, aspas, número 2. Mas eu não vou poder somar os dois números. Eu posso somar um texto, porque o input só me dá texto. Vamos supor que o problema diz: faça um programazinho Python que pegue dois números inteiros e some eles dois. Eu preciso pegar esse texto e converter ele para inteiro. Como é que eu posso fazer isso em Python? A partir do comando int. Esse int vem de integer, que é justamente inteiro em inglês. Como é que eu posso converter isso aqui para int? O input não me retorna texto. Então eu digo para o Python: pega esse texto que vai sair daqui e converta para inteiro. Mas basicamente é isso. No 1 vai receber um dado inteiro digitado pelo usuário com a mensagem. Eu botei os parênteses para dizer que tudo aquilo que estiver aqui dentro vai ter que ser convertido para inteiro. Beleza? A mesma coisa para no 2. Pegue o input, converta para inteiro. Opa. Agora sim, eu posso pegar os dois números, somar. Como é que eu posso somar? Soma, recebe no 1 mais no 2. Como é que eu exibo o resultado na tela? Print, soma. Se eu quisesse enfeitar mais, eu também poderia botar uma mensagem, vírgula, soma. E se fossem somar dois números reais? Para receber um número inteiro, eu vou usar int. Para receber um número quebrado, um tipo real, no lugar de int, eu vou digitar a palavra reservada, float.